Acabou o tempo de menininho, de leitinho. Está na hora de começar a se alimentar de coisa forte, de um bom mocotó, uma boa feijoada, porque adulto ele não se alimenta mais de leitinho, querido. Leitinho é para criança, mingauzinho é para criança. Nós temos que ser adultos na fé. E quando a gente reconhece isso, que nós estamos sendo criança, muitas das vezes, infantil, em algumas atitudes, aí Deus começa a trabalhar. Vem um processo, e você entende por que você está no Ministério de Gileade, por que você está nessa igreja profética, por que que as portas ainda não se abriram, ou por que, tantos porquês que a gente quer resposta e não encontra. Eu vou te falar na palavra, o que causa a imaturidade e o que causa também a maturidade. O tema dessa mensagem é: a imaturidade traz consequências ruins, mas a maturidade atrai honra. Quem quer ser honrado aqui nesse lugar? Eu louvo a Deus, querido, porque essa casa aqui é lugar de honra. Os nossos líderes, os nossos bispos, o que ele mais deseja é te honrar, é ver você crescer, é ver você frutificar. E muitas das vezes estamos estacionados, estamos estagnados, ou até muitas das vezes estamos cansados. Só que eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite, amém? E eu creio que verdadeiramente, como Deus falou nessa manhã, você vai sair daqui também nessa noite alimentado. Ou seja, você se alimenta 3 vezes nesse lugar aos domingos. Você tem o café da manhã, que é o culto da manhã, amém? Você tem o almoço, que aqui sai mais tarde um pouco, dia de domingo o almoço sai mais tarde mesmo, que é o culto das 5, e agora você tem a janta. Você sai alimentado ou não sai desse lugar? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 em diante. Está aqui uma passagem, uma parábola. Na verdade, esse capítulo ele fala de 3 parábolas. Jesus, ele traz essa narrativa, ou essa ilustração, porque a parábola é isso, para mostrar para aquelas pessoas ao redor, os cobradores de impostos que estavam ali, os publicanos, os pecadores, porque era assim que Jesus era rodeado, de pessoas muitas das vezes até insignificantes, mas que ele tinha prazer em estar com aquelas pessoas e esclarecer para aquelas pessoas a sua palavra. E nessas 3 parábolas, eu vou mencionar uma. Talvez poderia falar aqui do filho perdido, porque as parábolas que Jesus fala em Lucas, de capítulo 15, fala de perdas, fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e do filho que se perdeu, o filho pródigo. Mas eu não vou falar aqui de coisas que se perderam. Eu quero falar, como disse no início, da imaturidade e da maturidade com as suas consequências dentro dessa parábola. Versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, pelos 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Amém? Até aqui, irmãos. Essa parábola ela vai até o versículo 32, mas para o nosso entendimento, nós vamos até esse versículo 23. O capítulo aqui está dizendo, querido, que um homem tinha 2 filhos. Esse homem tinha uma propriedade, era um fazendeiro, acredito eu que bem sucedido, e um dos seus filhos, que a Bíblia não relata nome, não relata idade, mas diz que moço, vai chegar diante daquele pai, e vai fazer um pedido completamente inusitado. Vai pedir parte da sua herança com seu pai em vida. Todos sabem que herança se recebe quando alguém morre. Que herança é algo que você só vai receber quando aquela pessoa falecer. Mas aquele filho, ele insiste para o pai em lhe dar a sua herança. E não bastasse já essa afronta, porque era uma afronta para o pai ouvir isso, porque o pai estava vivo, ele diz que quer ir embora de casa. Ele quer a parte dele e quer ir embora de casa. Agora você imagina comigo aquele pai, como deve ter ficado. Porque herança, querido, muitas das vezes é bem que você tem, não é muitas das vezes dinheiro vivo. E ele tinha que dar a parte daquele filho. Então eu acredito que ele tenha vendido alguma coisa, vendido terra, se tinha 3 ou 4 caminhões, teve que ficar com 2, porque ele tinha que repartir a herança que era de um filho e do outro. Olha o transtorno que aquele moço vai trazer para o seu pai. E creio eu que o pai tentou, de todas as formas, tirar isso da cabeça dele. Não faça isso, meu filho. Você aqui tem tudo. Para que você quer parte da sua herança? Não é o momento.
fica aqui comigo, com o seu irmão, vamos trabalhar, vamos fazer isso aqui crescer ainda mais. Daqui a alguns anos, a sua herança vai ser ainda maior. Não, pai, estou decidido. E outra coisa que me chama a atenção é que ele consegue. O pai não conseguiu conter. Ou seja, então ele não era nenhuma criança, porque se ele fosse uma criança, o pai ia ter domínio sobre ele, certo ou errado? Porque eu tenho um filho de 13 anos, se ele chegar para mim agora e falar, pai, eu estou indo embora de casa, me dá a chave do carro aí, me dá uns trocados, porque herança, não tem herança para dar, ele não vai pedir herança. Me dá uns trocados aí que eu vou embora. Vou pegar uma sandália, vou dar umas 2 sandalhadas nele, aqui o carro, aqui o trocado. Vai dormir, rapaz. Você está pensando que você é quem? Não é assim que a gente resolve? Pelo menos eu ia resolver assim. Mas aquele moço, querido, não era uma criança, provavelmente. Porque senão o pai dele tinha resolvido a situação. Aquele moço bateu de frente, então ele era um adulto se portando como uma criança. Imaturo. Um adulto se portando como uma criança. Não, pai, eu estou decidido, é o que eu quero, me libera aí que eu estou indo embora. Então, querido, a Bíblia, ela vai trazer para mim e para você, algo para a gente refletir aqui. Quantas das vezes tomamos atitudes de criança, dentro da casa do Senhor? Quantas das vezes batemos de frente com o nosso pai, querendo uma coisa, quando na verdade, querido, não é o tempo ainda. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu, não é o que a Bíblia diz? Nada que você pega antes do tempo é bom, querido. Tudo no seu tempo certo. Então aqui, repare uma coisa, ele conseguiu então o que ele queria. No versículo de número 14 vai dizer, no versículo 13 vai dizer que poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e saiu de casa. Então nem demorou muito. Ele pirraçou tanto, que ele conseguiu em poucos dias depois. Tamanha a imaturidade daquele moço. Então aqui eu vejo a primeira consequência da imaturidade. Diga comigo, sair de casa. A primeira consequência da imaturidade. Sair de casa. Nunca saia da casa do pai. Você está entendendo? Tem filhos, querido, que ele chega à maioridade e a casa do pai está tão aconchegante que ele não quer ir embora. Os pais têm que falar assim, meu filho, já está na hora de ir. Né? Já está na hora de arrumar um cantinho para você, deixar eu e sua mãe quietinho dentro de casa. A filha a mesma coisa. E o namorado, quando? Vai casar, vai comprar um apartamento, vai sair quando? Os pais empurrando, dando aquela forcinha, de tão bom que é ficar na casa dos pais. Trazendo isso para o mundo espiritual. É bom estar na casa do pai ou não é? É bom quando você vem para a casa do pai, porque na casa do pai, querido, você tem amor.
Na casa do Pai você tem carinho. Na casa do Pai não vai te faltar nada, aleluia. Mas a primeira consequência da imaturidade foi a saída da casa do Pai, aonde ele tinha tudo, aonde ele tinha alimento, e aonde não lhe faltava nada. Tem pessoas batendo cabeças aí fora, querido, por causa de imaturidade. Saiu da casa do Pai, saiu da casa do Senhor. Eu naquela igreja não piso mais, porque eu ouvi uma coisinha assim. Você não pode falar nada, você não pode chamar atenção, ou às vezes dizer um não, porque aquele pai ali queria dizer um não. Receba o não de Deus, querido, como livramento. Eu vou repetir, receba os nãos de Deus como livramento para a tua vida. Mas não saia da casa do Pai. O bispo aqui falou de uma frase de Augusto Cury, há uns dias atrás, talvez vocês se lembrem, que o inteligente aprende com os seus erros, não foi isso? Mas o sábio, ele vai aprender com os erros dos outros. É melhor aprender com os seus erros, com os erros dos outros. E aí eu aproveitei um gancho, peguei também uma frase desse mesmo escritor, Augusto Cury, que diz: uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa imatura, ela pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Mas a pessoa matura sabe que todas as suas escolhas têm perdas. Você entendeu isso? Qual escolha que não tem perdas, querido? Quem botou dinheiro agora nesse Bitcoin aí, ó, tá tudo chorando. Mas foi escolha. Teve ganhos? Teve. Falaram que teve período aí que tinha gente ganhando até 10 mil por mês. Só que aí o que aconteceu? A fonte secou. Não vou entrar aqui no mérito do camarada não, é ele com Deus. Mas gerou também perdas. As escolhas que nós fazemos geram também perdas. Lembre-se disso. Antes de você fazer qualquer coisa, avalia. Vai valer a pena? Vai valer a pena eu me casar com fulano? Vai valer a pena essa porta que se abriu? Tudo é uma avaliação, querido. É lógico que muitas das vezes você só vai aprender lá dentro do processo. Mas aprenda com a sua maturidade e não com a imaturidade. Então a primeira consequência da imaturidade do filho pródigo foi sair de casa. A segunda consequência que eu vejo aqui, querido, da imaturidade, é a irresponsabilidade. Olha como o filho pródigo foi irresponsável. Vamos ler o versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente.
A Bíblia está declarando aqui, querido, a irresponsabilidade. Tudo que ele pegou, ele logo perdeu. E ele parte para uma terra distante. Terra distante aqui significa sair da presença. O presbítero Glauco falou aqui no louvor, não perca a presença de Deus na tua vida, querido. Jamais se afaste da presença de Deus, jamais fique distante. O filho pródigo agora está distante do pai, o filho pródigo agora está distante da presença. Quando você e eu saímos da presença, querido, nós somos um irresponsável, porque a presença do Senhor é que atrai as bênçãos sobre nós. O salmista Davi, no Salmo 16, ele vai dizer que a presença do Senhor lhe enche de alegria. 16:11, Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença o quê? Ei, querido, quer ser alegre, fica na presença. Quer ser alegre, busca a presença. Quer ser alegre, não saia da presença. Tem muitas pessoas se distanciando como filho pródigo. Tem muitas pessoas, querido, dentro da igreja, mas distante da presença. É essa presença que vai mudar a tua história. É essa presença que não pode se afastar de você. O próprio salmista Davi, ele vai falar no Salmo 51, não retires de mim a tua, o quê? Presença, querido. Não afaste de mim a tua presença. Projeta 51, 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora. Ei, querido, Davi tinha acabado de pecar com Batseba, Davi tinha acabado de pedir a morte de Urias, Davi tinha feito coisas terríveis, mas Davi logo se arrepende, e a primeira coisa que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não lance fora. Oh, querido, não importa como você entra nesse lugar. Talvez você entrou aqui cheio de pecado, talvez você entrou aqui cheio de lutas, cheio de problema, mas é essa presença que vai mudar a minha e a tua história. É essa presença que vai atrair as bênçãos do Senhor. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. E distante, ir para bem longe, foi a maior irresponsabilidade daquele moço imaturo. Já tinha saído da casa do pai, e agora vai para bem longe. Talvez se ele tivesse ali por perto, o pai poderia ir lá. Não é assim que o pai ia fazer isso? Ô meu filho, vamos voltar para casa. Deixa esse orgulho de lado, vem. Mas ele foi para longe. Quando você vai para longe, você sai da presença. Aí muitas das vezes, ainda quer culpar a igreja. Ninguém vem me visitar, ninguém vem aqui. Ei, querido, a igreja está no mesmo lugar, a presença está no mesmo lugar. Foi você que saiu, foi você que se afastou. Mas levanta a sua mão que eu quero profetizar na tua vida. Se você saiu da presença, hoje você vai voltar. Se você está distante da presença, hoje você vai voltar em nome de Jesus. Jamais permita sair da presença, jamais permita ir para longe da presença.
A terceira consequência da imaturidade é passar necessidade. O imaturo, ele passa por necessidade. Ah, pastor, mas eu também tenho passado minhas lutas, tenho passado os apertos. Amém, irmãos. Eu passo, todo mundo passa. Só que é diferente. Você vai criando, como eu falei, músculos espirituais. Você vai rompendo a cada dia. Quantas pessoas nessa pandemia que ficaram desempregadas e se reinventaram? Hoje estão melhor do que quando estavam empregados. Sim ou não? Tem pessoas que eram empregadas e foi mandado embora com o dinheiro da demissão, abriu seu próprio negócio e decolou. Aprendeu. Sobreviveu. Eu sempre falo, aquilo que não vem para te matar, te fortalece. Repetir para você dar um glória. Aquilo que não te mata, te fortalece. O diabo veio para matar, roubar e destruir, querido, mas quando ele não consegue, não sabe ele a vitamina que ele deu em você, a injeção de ânimo que ele deu em você. Eu já tinha dado um glória. Ele está dando injeção de ânimo em muitos aí, mas a imaturidade não deixa você perceber que você precisa, aleluia, crescer. Então a terceira consequência da imaturidade foi a necessidade. Olha o versículo 14, o que vai dizer? Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou o quê? Passar o quê? Longe da casa do pai, distante da presença, e agora passando por necessidade. Olha que situação. Ele precisava passar por isso? Ele precisava viver tudo isso? Tinha tudo. Tinha tudo, querido. Não foi nenhum acidente de percurso, não, foi escolha própria. Foi diferente de Mefibosete. Mefibosete nasceu num palácio rico, filho de rei, neto do rei Saul, ia ser um futuro rei de Israel, mas aí vem um acidente de percurso, aquilo que você e eu não esperamos, e Mefibosete fica aleijado dos pés, e agora vai morar em Lodebar, terra de ninguém, e cresce na pobreza, na miséria, mendigando. Mas esse moço não. Ele teve uma escolha. Por isso que a Bíblia diz: escolheis hoje a que Deus servir. Por isso que a Bíblia fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Que escolha nós temos feito? A imaturidade daquele moço levou ele a passar necessidade quando ele tinha tudo, tudo. E aí a Bíblia vai dizer, Filipenses 4,19, o quê? Que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo fala: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, o meu Deus, o teu Deus é rico, dono do ouro e da prata. Você não vai passar necessidade, querido, porque você tem um pai rico, mais rico que Bill Gates, mais rico que qualquer homem da face da terra.
E Ele vai dizer: suprirei todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas, não são algumas não. Quando eu e você estivermos passando por necessidade, lembre-se dessa palavra, que você tem um Deus rico, que você tem um Deus que supre todas as suas necessidades. Só que aquele moço, querido, agora estava passando necessidade, por quê? Porque ele mesmo escolheu sair da casa, ele mesmo escolheu se afastar da presença, ele mesmo foi irresponsável, gastando tudo, ele foi imaturo. E se tem uma coisa, querido, que Deus, Ele não vai fazer, é te proteger quando você está errado. Que isso, pastor? Que palavra dura, mas é. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é justiça. Aquilo que a gente faz tem consequência. Mata uma pessoa para você ver. Quando você chegar na delegacia, não tem, mas ele é da igreja. Pior ainda, você vai pagar pelo assassinato. Taca pedra no telhado de alguém e fica esperando para ver o que pode te acontecer. Toda ação tem uma reação. Aquilo que você faz aqui, querido, aqui você vai receber. E aí tem coisas que às vezes a gente fica, mas Deus podia ter pena dele, misericórdia dele. Ele tem, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Está na Bíblia. Mas nem por isso eu e você podemos ser imaturos, a ponto de jogar fora aquilo que Deus te dá, teu chamado, teu ministério, tua família, teu trabalho. Quantas coisas temos desperdiçado, querido, ao longo do tempo. Quantas coisas temos perdido ao longo da caminhada, por causa da nossa imaturidade. Olha que ponto que chegou o moço. Ele já não tinha mais nada, e quando ele consegue um emprego, sabe para onde que ele vai? Antes ele trabalhava na fazenda do pai. Vou dar um nome aqui, a Bíblia não diz, mas posso conjecturar que ele era o administrador daquela fazenda. Agora ele sai de administrador de fazenda para administrador de chiqueiro. Caiu muito, não caiu? Camarada que cuidava de cavalos, cuidava de tudo ali naquela fazenda, agora está trabalhando, cuidando de porcos. E chega um momento que ele ainda deseja comer as comidas dos porcos, porque já não tinha o que comer. Olha que ponto que chega o homem imaturo. Olha o que o diabo faz com uma pessoa imatura. É bem típico do diabo. A lama, a porquice, é típico de Satanás. Ele quer te jogar na lama, ele quer te colocar no meio dos porcos, quando na verdade, querido, você não é porco, você é ovelha. Aleluia, nós somos ovelhas do Senhor, e Satanás não tem domínio sobre as ovelhas do Senhor. Seja maturo, para que jamais você chegue ao ponto que esse moço chegou. Foi rebaixado
passou por uma situação que não precisava passar, e agora está ali, querendo se alimentar das bolotas, do que os porcos comiam. Mas, querido, chega uma hora que o processo, ele tem que fazer alguma coisa em nós. Por isso que a gente diz aí, quando não vem pelo amor, vai vir o quê? Pela dor, não é assim? Quantas pessoas a gente conhece que podia estar na casa do Senhor há muitos anos, mas não vem, espera sofrer, espera ser humilhado, ser castigado, perder família, entrar nas drogas, quase ser morto, aí depois vem todo quebrado, sem necessidade, mas amém por isso que veio quebrado a si mesmo, porque esse ditado de que pau que nasce torto, nunca se endireita, é mentira de Satanás, sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele é carpinteiro. O nosso Jesus conserta qualquer pau que nasce torto. Se você nasceu torto, eu nasci torto, querido. Eu nunca fui santo, não sou santo. Mas a gente busca nos santificar. Mas já fui um pau muito torto. Mas aí Jesus consertou. E a maturidade conserta mais ainda. Você vai entendendo o teu chamado, o teu propósito. E aí você passa os processos mais aliviado. Tenho luta igual vocês. Passando por dificuldades. Mas, para ser sincero, querido, já foi tempo que eu não dormia. A Bíblia diz que Ele dá o sono do justo. Então, o que eu tenho para fazer amanhã, eu vou resolver amanhã. Hoje eu quero chegar na minha casa, botar a cabeça no meu travesseiro e descansar. Descansa-te no Senhor. Aleluia! E Ele concederá o desejo do teu. Então descansa. Eu e você podemos descansar nas aflições, nas lutas, nas tempestades. O mar revolto, você dentro do barco, o barco balança para cá, balança para lá, Jesus está dormindo, sabe o que ele estava dormindo? Para mostrar para mim e para você, querido, que se naquela tempestade o Senhor Todo-Poderoso descansou, você também pode descansar, porque Ele tem um controle nas mãos. Mas eu quero voltar aqui para a mensagem, para que você venha entender, que agora começa a hora da maturidade. Diga comigo, eu vou ser maturo a partir de hoje. Amém? Não queira ser imaturo não, irmão, que o negócio pega, hein? Para de ser menino. Porque o negócio pega, esse negócio de, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Crente chupetinha, conhece crente chupetinha? Só fica assim, ó. Bicudo, lobisomem. Tem um monte, querido. Tem que dar chupetinha para o neném não chorar. Chega, acabou esse tempo. E não queira aprender na dor. Aprenda no amor. Então chega uma hora, querido, que ele vai cair em si. Olha o versículo 17, o que diz? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Agora ele sentiu saudade da fazenda. Agora ele sentiu saudade da casa do pai. Agora ele fala, e eu aqui passando fome, mas eu vou me levantar
vou ter com meu pai, aleluia, e vou lhe dizer: Pai, eu pequei, Pai, contra o céu e contra ti. Pai, eu já não sou digno de ser chamado filho, teu filho, mas pode me tratar, Senhor, como um dos trabalhadores, como o seu Zé da Capina. Pode me tratar, Senhor, como o seu Joãozinho da lavoura. Pode me tratar, Senhor, como um dos trabalhadores agora. Olha só, querido, a maturidade, o que traz? E então, levantando-se, foi para o seu pai. Ainda há tempo de voltar para a casa do pai. A casa é no mesmo lugar, você sabe onde é. Ainda dá tempo, querido, de voltar para a casa do pai. E é isso que ele faz. Ele começa a entender que ele foi menino, que ele foi maturo demais. E eu louvo a Deus, porque eu nem sabia desse vídeo. Eu estava ali, o presbítero Zé veio no meu ouvido e falou: ó, antes da palavra, o bispo pediu para passar um vídeo de uma mensagem do apóstolo. Então, querido, essa palavra já está pronta desde ontem. Então, eu vou ler aqui o que o apóstolo falou ali. 1 Coríntios 13:11. Confirmação da palavra. O apóstolo falou agora: quando eu era menino, vamos ler todos juntos? Por favor, 1, 2, 3. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Acabei com as coisas de menino. Ele agiu como menino. Ele reconhece que o que ele fez só trouxe perdas, só prejuízo. E agora ele volta ao pai, ele volta a casa, ele volta para a presença. E como eu falei no início, eu disse para você que a maturidade atraiu o quê? O que vai atrair? Esqueceu, irmão, do tema? Imaturidade traz consequências ruins, mas maturidade atrai honra. Não foi isso que eu falei? E eu vou provar para você na palavra. Olha só o que acontece a partir do versículo de número 20. Então, levantando-se, foi ao pai, e ainda de longe, o pai se moveu de íntima compaixão. O pai podia falar: fica aí mesmo, mas não é assim que o nosso Deus age, querido. Toda vez que você vier a Ele, Tiago 4,8 vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele chegarás a vós. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, tenha certeza, querido, que Ele está de braços abertos para te esperar. Ele está de braços abertos para mim e para você. Aí entende aqui, versículo 22, 23, olha o que a palavra de Deus diz. 22 e 23. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o quê? A melhor roupa, vesti-lo e põe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegramos. Houve uma grande festa naquele lugar, querido. Mas antes de uma grande festa também houve honra na vida daquele moço. A maturidade vai trazer honra, porque se você for entender, querido, quando o pai fala em trazer uma roupa nova, significa que ele estava aceitando aquele moço como filho novamente.
Sabe por quê? Porque ele chegou ali, acredito eu, que totalmente rasgado, totalmente sujo, maltrapilho. E se ele continuasse daquela forma, ele seria como os empregados, porque naquela época era assim. Os empregados se vestiam de uma maneira que você de longe sabia quem era empregado e quem era patrão. Não é igual hoje. Hoje tem patrão que tem empregado que se veste melhor que patrão. Mas naquela época não. Você sabia quem era o patrão e quem era o empregado pelas vestes. Era roupa de fina. E ele fala: traz a melhor roupa para vestir o meu filho. Então a primeira honra, querido, que eu vejo aqui, pela maturidade daquele homem, foi ser chamado novamente de filho. Quantos aí o diabo tem chamado de capacho, quantos aí o diabo tem chamado, aleluias, de qualquer nome, mas o Senhor te chama pelo teu nome, o Senhor ainda te chama de filhinho, filhinho, o Senhor ainda te chama pelo teu nome. Essa é a diferença, querido, da maturidade. A segunda honra para aquele moço foi o anel que foi colocado em seu dedo. O anel significa autoridade. Os reis, os empresários da época tinham um anel, que tudo que eles faziam, eles selavam com aquele anel. Aquele anel valia mais do que qualquer assinatura. Se fosse selado, se o rei desse um edito qualquer, e depois que ele selava, ele não voltava atrás. Não foi assim com Daniel? Ele fez um edito, falando que quem se prostrasse à estátua de Nabucodonosor seria jogado. Então, querido, depois que é selado autoridade, quando ele volta para casa, ele volta com autoridade. Ele vai assumir o que ele tinha antes. Ele não volta como empregado qualquer. O pai não quer humilhar ele: eu vou te jogar lá no meio dos porcos, como o diabo quis fazer. Eu não vou te jogar lá no meio da lavoura, não. Eu vou te dar um anel para você ter autoridade nessa fazenda, voltar a administrar o que você administrava. Deus faz assim na minha e na tua vida, querido. Ele te dá honra. Ele te dá honra onde você entra. Foi isso que ele fez. Vou te dar honra. Coloca a melhor roupa, porque agora você é o meu filho novamente. Coloque esse anel no dedo para te dar autoridade. Continua administrando tudo. E para completar, ele traz uma sandália e coloca nos seus pés. Sabe por quê? Porque naquela época, querido, os escravos andavam assim, ó. Tem chulé não, tá? Ó. Assim você reconhecia o escravo, com o pé no chão. Mas quando Deus ele quer honrar, ele te calça. Fica de pé em nome de Jesus, que Deus vai te calçar nessa noite. Ele vai te calçar nessa noite, querido. Você pode ter chegado aqui descalço, mas dele vai te calçar nessa noite, e não é com qualquer sapato não, querido. Deus tem o melhor para você.